Olá, eu sou o professor Wallace Alves. Nesta videoaula faremos uma análise patológica detalhada. O enunciado do caso diz o seguinte: baseando-se nas informações fornecidas para o caso abaixo, realize a análise patológica detalhada para os itens a seguir. Problema, patologia, nome técnico, tipo de vício ou defeito aparente ou oculto, justificar, classificação da patologia, justificar, classificação do grau de risco, justificar, causa-solução, no mínimo 3 causas-soluções e o tratamento detalhado. O relato do usuário diz o seguinte: unidade em fase de execução, laje sobre o primeiro pavimento, não há informações sobre a cura. Esta daqui é a imagem do problema patológico. Vamos iniciar o estudo de análise patológica detalhada com o item problema. O item problema ele serve para descrever o relato feito pelo usuário em relação à manifestação patológica. Portanto, analisando a imagem, é possível notar a presença de fissuras. O usuário possivelmente irá relatar a presença de fissuras. Então, vamos inserir fissuras no item problema. O próximo item a ser analisado é a patologia, ou seu nome técnico. No item patologia serão descritas todas as patologias presentes na imagem e também devido ao relato do usuário. Nota-se que, baseado no relato do usuário e também na imagem apresentada, a patologia neste exemplo é a fissura, porém ela se encontra de forma mapeada, ou seja, há a formação de mapa de fissuras com a união de uma ou mais fissuras. Então, vamos inserir no item patologia o nome fissuras mapeadas. Analisando as informações descritas pelo usuário, pode-se constatar que a laje está em processo executivo, ou seja, ela está em fase de execução. Portanto, dependendo da causa que a provocou, esta fissura pode ser ativa ou inativa e ainda sazonal ou progressiva. Vamos realizar agora a classificação do tipo de vício ou defeito. Baseando-se nas informações do usuário e também na imagem, é possível constatar que este problema ele pode ser classificado em um vício, visto que ainda não há nenhuma possibilidade de provocar dano à saúde ou à segurança do usuário, e também conforme o tempo descrito pelo usuário, ou seja, que a unidade está em fase de execução, ele é aparente. Portanto, este problema ele pode ser considerado um vício aparente, visto que não está provocando nenhum dano ou à saúde do usuário neste momento, e aparente por estar antes da entrega para o usuário, ou seja, está até os 90 dias da entrega. Vamos inserir esta informação no item vício ou defeito aparente ou oculto. Com isso, a descrição desse item ficou em um vício aparente, visto que não está prejudicando o usuário e ocorreu antes da entrega do imóvel para o usuário. O próximo item, ele trabalha a classificação da patologia. Em relação à classificação, vale relembrar que ela pode ser feita conforme a norma de inspeção predial de 2012 em anomalias e falhas. Dentro de anomalias temos endógenas, exógenas, naturais e funcionais. E dentro das falhas temos de planejamento, de execução, operacional e gerencial. Sendo assim, baseados nas informações relatadas pelo usuário e na imagem, pode-se classificar esta patologia em uma anomalia endógena, visto que ela ocorreu durante o processo executivo. As anomalias endógenas, elas ocorrem devido a projeto, execução e materiais. Com isso, a classificação dessa patologia é em anomalia endógena e a justificativa é porque ela ocorreu durante a fase executiva. Vocês precisam descrever essa justificativa na resolução de vocês. O próximo item é referente à classificação do grau de risco. Como já descrito no item C, esta patologia é classificada em um vício aparente, visto que não há possibilidade neste momento de prejudicar a saúde e a segurança dos usuários. Porém, para que a obra tenha um andamento adequado, ou seja, para que a patologia seja reparada da forma adequada, há necessidade de se propor a correta terapia para tratar esta patologia. Portanto, o grau de risco indicado por esta patologia é o grau de risco médio ou regular.
e o seu nível é alto, visto que essa patologia ela precisa ser reparada antes de iniciar as novas etapas da edificação. Esta patologia então foi classificada com um grau de risco regular alto e, se não me engano, o número referente a este grau de risco e esse nível é o 4. E a justificativa para que ela seja classificada em um grau de risco regular alto é porque esta patologia precisa ser tratada para que as próximas etapas da edificação possam prosseguir de forma adequada. O próximo item trabalha o estudo de causa e solução com no mínimo 3 causas e 3 soluções. Baseando-se nas informações relatadas pelo usuário e na imagem, pode-se descrever algumas causas que podem ter levado ao surgimento dessa manifestação patológica. Como essa edificação está em fase de execução, é a laje do primeiro pavimento e não há informações sobre a cura, esta manifestação patológica pode ter ocorrido devido à cura úmida inadequada ou à falta de cura, visto que a água aqui da superfície possa ter evaporado com mais rapidez e provocado o ressecamento e, em consequência, as manifestações patológicas de fissuras. Também pode ter ocorrido devido à retração hidráulica natural, ou seja, a perda de água para o meio. Essa água ela foi perdida durante o processo de evaporação, em que ocorre a cura do elemento de concreto. Se o dia estava muito quente, possivelmente esta retração hidráulica ela foi mais intensa, provocando a manifestação patológica presente na imagem, que no caso são as fissuras mapeadas. E a última causa que pode ter provocado essa manifestação patológica é o traço, ou seja, a proporção dos elementos constituintes do concreto. Se a relação água-cimento ela foi menor do que deveria, o concreto ele entrará em processo de fissuração com mais intensidade, porque ele tem pouca água para se perder para o meio, então as fissuras irão acontecer. Então a dosagem, ou seja, o traço correto, ele previne o surgimento de manifestações patológicas. Temos como causas a cura inadequada, a retração hidráulica e a dosagem incorreta. Quando vocês forem realizar o estudo de causa e solução de vocês, descrevam esses itens de forma mais detalhada. Aqui eu não faço essa descrição devido ao pouco espaço e também ao tempo em relação à duração do vídeo. Agora vamos indicar para cada causa a solução. Então, para a cura inadequada, deve ser feita a cura correta ou a cura recomendada. Para a retração hidráulica, ou seja, para controlar a perda de água para o meio, deve-se realizar a cura úmida. Portanto, a cura ela serve para evitar o surgimento de fissurações na superfície do concreto. Além da cura úmida, pode-se realizar a cura química, que é a aplicação de aditivos no concreto que ajudam durante o processo de secagem do elemento. E a última causa é a dosagem incorreta. Para que essa causa não se repita em próximas situações, deve-se realizar a dosagem correta, ou seja, quantificar corretamente as proporções dos elementos presentes no concreto. Para finalizar o estudo de causa e solução, há necessidade de se indicar a causa primária, secundária e terciária. Portanto, indicarei como causa primária a cura inadequada, visto que o usuário relatou que não há informações sobre cura. Então, como não há informações sobre a cura, pode ser que ela não tenha sido realizada e provocou o surgimento de manifestações patológicas, no caso, as fissuras. Como causa secundária, indicarei a retração hidráulica, visto que a perda de água para o meio de forma descontrolada provoca o surgimento de fissuras na superfície do concreto. E como causa terciária, temos a dosagem incorreta. Neste estágio, não temos como afirmar se a dosagem foi incorreta porque não temos os memoriais descritivos para verificar o traço descrito pelo engenheiro projetista. O último item pede o tratamento detalhado para o reparo desta manifestação patológica. Eu não descreverei aqui no papel o tratamento detalhado, porém irei comentar como deve ser feito o tratamento desta manifestação patológica. Como no item B classificamos a patologia em fissuras mapeadas e baseando-se no estudo de causa-solução em que pode ter ocorrido a cura inadequada, a retração hidráulica e a dosagem incorreta, pode-se classificar essas fissuras mapeadas em inativas, visto que essas fissuras elas aparecem durante o processo de cura do elemento, depois elas se estabilizam e elas não têm variação de tamanho, ou seja, de espessura em relação ao tempo. Portanto,
Pode-se classificar essas fissuras em mapeadas e inativas. E se elas são inativas, o reparo ele é relativamente simples. Há necessidade de se realizar uma limpeza com higienização da superfície do elemento atingido pelo processo de fissuração. Após isso, pode-se aplicar o grout, que é um concreto fluido, na superfície para preencher as fissuras e vedar contra a penetração de agentes agressivos. Também pode-se aplicar um selante epóxi nos elementos que foram atingidos pelo processo de fissuração. E após isso, ou seja, após a secagem tanto do grout quanto do selante epóxi, pode-se realizar uma pintura adequada no elemento para evitar os processos de fissuração. Também há a opção de se realizar o polimento da estrutura antes da aplicação do selante ou do grout, e após isso realizar a aplicação de um dos dois. Finalizado o processo de secagem dos elementos, procede-se à pintura adequada. Ou, caso necessário, não há necessidade de se aplicar uma pintura adequada. Quando vocês forem descrever o reparo, ou seja, o tratamento ou terapia desta patologia, descrevam de forma detalhada todos os processos necessários para que o profissional consiga realizar o tratamento sem problemas maiores. Ressalta-se que nos próximos exercícios serão cobrados os mesmos itens analisados neste exercício explicativo, só serão trocados o relato do usuário e a imagem, ou seja, o caso será diferente, porém todos os itens analisados continuam idênticos. Portanto, para resolver todos os exercícios de análises patológicas detalhadas, recorram a este material. Em relação à análise patológica detalhada, era isso. Vejo vocês no próximo vídeo aula. Até lá!